Você vai aprender que jejum de Daniel não é 21 dias com legumes, não é isso. Com frutas, com paçoca, com açaí. Paz, sejam todos bem-vindos. E desde já eu já quero falar aqui para vocês. O verdadeiro jejum de Daniel. Daniel não jejuou 21 dias como você pensa, como foi te ensinado, como é pregado. Daniel jejuou por um período de tempo. E este jejum de Daniel durou um período de tempo. Agora, os 21 dias do jejum de Daniel, a qual nos é ensinado, a qual ele só comeu frutas, legumes, isto não é uma verdade bíblica. Primeiro, o que é jejum? Tire da sua cabeça que jejum é igual propósito. O propósito é uma coisa, jejum é outra coisa. Todas as vezes que nós nos propor a fazer um jejum para Deus, nós estamos ali colocando uma abstinência de alimento. Não pode haver alimentação alguma, nem de fruta, nem de legumes, de nada. Isto é jejum, abstinência de alimentos. Agora, o jejum que conhecemos como o jejum de Daniel, o qual é ensinado, dizendo que Daniel passou 21 dias comendo frutas e legumes, não é uma verdade. Primeiro, porque não é um jejum o que Daniel fez. Daniel não passou 21 dias comendo frutas e legumes, o texto não diz isto, a Bíblia não fala isto, e portanto eu quero trazer esse assunto para vocês aqui. O jejum a qual nos é ensinado como sendo o jejum de Daniel, que ele ficou com frutas e legumes por 21 dias, não é um jejum. Nós temos aqui um relato que é um propósito, e propósito é uma coisa, jejum é outra coisa. Olhe o texto, acompanhe comigo, Daniel capítulo de número 1, versículo de número 8, diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem beber do vinho do rei. Observe que é um propósito, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho do rei. Esse é um propósito, porque Daniel continuava comendo. E qual é o propósito que Daniel vai fazer? Ele vai fazer um propósito, não de 21 dias, ele vai fazer a princípio um propósito de 10 dias. Ele vai fazer um teste para com o chefe dos eunucos, e ele vai dizer que prove o coração dele e dos meninos, Ananias, Misael e Azarias, a qual muitas pessoas o chamam de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que são nomes de demônios babilônicos. Pare de chamar os meninos por esse nome, porque está escrito: eu chamei pelo teu nome. Deus, quando te chama pelo teu nome. Sadraque, Mesaque e Abidnego não são nomes dos meninos, são nomes de demônios babilônicos. O nome deles são Ananias, Misael e Azarias. E Daniel vai propor no seu coração a não se contaminar com essas iguarias do rei, nem com o vinho da taça do rei. E juntamente com Daniel vai estar Ananias, Misael e Azarias. E eles vão levantar um propósito para com o chefe dos eunucos, para qual estava responsável por aqueles meninos, que não eram só os 4, tinham muitos outros ainda, para que ele fosse provado durante 10 dias. E não tinha frutas, era só legumes. E a princípio Daniel passou juntamente com os 3 meninos, Ananias, Misael e Azarias, com um propósito de 10 dias só com legumes, nem tinha frutas no lugar. Agora, foi um milagre de Deus, porque em Daniel capítulo 1, versículo de número 9, está escrito que Deus deu graça e entregou misericórdia a Daniel, a Ananias, Misael e Azarias, diante do chefe dos eunucos. Deus é que deu graça para isso. Deus é que entregou misericórdia para isso. Nós temos que entender que quando nós fazemos um propósito para Deus, até o nosso propósito que nós propôs no coração para com Deus, é graça, é misericórdia. É Deus quem te dá graça e é Deus quem te dá misericórdia diante dos homens que te querem maus. Porque Deus
é o Deus da graça e da misericórdia. No versículo 9, Deus deu graça e misericórdia para Daniel e os meninos diante do chefe dos eunucos. E eles vão ser provados durante 10 dias, só com legumes, não tinha frutas. Acompanhe comigo, Daniel capítulo 1, está escrito assim, verso de número 11. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Olha o verso 12. Experimenta-te, peço-te, aos teus servos, a mim e aos meninos, por 10 dias, e que nos dê legumes a comer. Só legumes, não tinha frutas, era só legumes. Por que você vive ensinando? Por que é ensinado que o jejum de Daniel tinha legumes, tinha frutas, tinha tudo? Não é isto, é só legumes. Você quer fazer um propósito que não é jejum? Não é jejum de Daniel, já começa por aí. Daniel não fez um jejum, Daniel fez um propósito. Não é jejum, põe na sua cabeça. Se você quer fazer jejum, é abstinência de alimento. Daniel fez um propósito. E não inclua fruta. Não inclua fruta. Eu já vi pessoas, pastores, incluindo açaí. Não inclua. É legumes. Fala o que o texto diz, rapaz. Que dificuldade tem de você ler o texto e fazer como diz o texto? Então não use dizendo que é jejum de Daniel, porque não é jejum. E não acrescente no seu propósito, se você quiser fazer como Daniel fez, frutas, açaí, paçoca. Para com isso. Para com isso, rapaz. Não chame de jejum aquilo que não é jejum. E não acrescente aquilo que Daniel não acrescentou. Porque ele fez um propósito de legumes durante 10 dias. Que dificuldade tem em você ler o texto? Agora, o povo da igreja que está me ouvindo aqui, os irmãos da igreja, seja você em qualquer lugar do mundo, você vai ouvir a verdade. Você vai aprender que jejum de Daniel não é 21 dias com legumes, não é isso. Com frutas, com paçoca, com açaí, com caldo de cana. Vou falar, alguém tem que falar para você. Alguém tem que te ensinar o texto bíblico. Ele fez um propósito, não fez um jejum, fez um propósito de 10 dias a princípio. E não tinha caldo de cana, não tinha paçoca, não tinha açaí, não tinha. Só tinha legumes. Consegue entender, irmão? Só tinha legumes. Experimente-me a mim e aos meninos durante 10 dias com legumes. Agora olha o texto, estou no versículo 12. Experimenta-te, peço-te aos teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer, e água a beber. Só tinha legumes e água. A princípio passaram 10 dias. Mas você sabe quanto tempo Daniel vai passar? Daniel vai passar, depois dos 10 dias, um total de 3 anos inteiros. Daniel, Ananias, Misael e Azarias vão passar 3 anos inteiros com legumes e água. Legumes e água durante 3 anos inteiros. Primeiro ele pediu para que o chefe dos eunucos experimentassem a eles com legumes e água durante 10 dias. Então ele disse, depois dos 10 dias, veja a aparência dos outros jovens que estão comendo das iguarias do rei, bebendo do vinho do rei, e teste também a nós e veja a nossa aparência depois dos 10 dias. Se nós estivermos com aparência boa, saudável, forte, vistoso, bonito, então deixe-nos continuar com o nosso propósito, porque nós não iremos se apresentar diante do rei, que duraria 3 anos inteiros, desde a hora do momento do decreto que o rei pediu para que os jovens comessem da comida e bebessem do vinho, até se apresentar ao rei, duraria-se 3 anos inteiros. Por que você fala que é 21 dias, rapaz? Que Bíblia que você leu? Sabe o que está acontecendo na nossa nação? Você não leu. Você sai pregando o que você ouviu.
Mas você não leu, porque se você tivesse lido os textos, você tinha tido pelo menos essa visão de que não é jejum. E não estaria acrescentando o que você acha que tem que acrescentar. É legumes e água. Que dificuldade tem de fazer como diz o texto? É preguiça? É preguiça. Legumes e água experimentaram a eles durante 10 dias. Quando voltaram, os meninos estavam mais vistosos, mais fortes, mais bonitos, mais robustos do que todos os do palácio. Aleluia, glória a Deus por isso. Deus é fiel, porque Deus entregou graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Verso 13, para você que não crê. Abre a Bíblia. Eu estou com minha Bíblia aqui, Daniel capítulo 1, verso 13. Olha o que está escrito. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Nos examine a nossa aparência com a aparência deles. E conforme vires, procederás para com os teus servos. Escolhe-te. E ele consentiu nisto. Versículo 14. E ele, o chefe dos eunucos, consentiu nisto. E os experimentou por 10 dias. Verso 15. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Agora isso aqui é muito tremendo, irmão. Eles estavam mais gordos de carne, mas só comeram legumes. De novo, o texto diz que eles estavam mais gordos, mais robustos, mais viçosos, mais viril, mais belos, como quem tivesse comido carne, mas comiam legumes. Eles estavam mais gordos de carne, mais fortes do que todos aqueles que comeram das iguarias do rei. Isso é um milagre de Deus. Isso é graça e isso é misericórdia. Verso 16. Assim o dispenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber. Tirou, porque eles ficaram com legumes e água, não com iguarias e vinho. De novo, eles ficaram com legumes e águas, não com iguarias e vinho. Mas eu conheço muita gente que prefere as iguarias do mundo e os vinhos do mundo, mas não preferem cumprir o propósito que ele determinou para Deus. Se você determinou o propósito, diz o texto, se você semeou algo no seu coração como propósito, ser-te-á tu firme no teu propósito. Seja firme naquilo que você falou. Ele falou legumes e água, e assim foi por 10 dias. Estavam mais fortes. Verso 17. Então Deus, quanto a estes 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e a sabedoria. Então aos 4 Deus deu conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria. Aos 4 Deus deu conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e em sonhos. Agora olha isso, versículo 18. E ao fim dos dias, que dias? Se já tinham passado os 10. Ao fim dos dias, 3 anos inteiros com legumes e água. Ao fim dos 3 anos inteiros de legumes e água, ao fim destes dias de 3 anos inteiros, eis que o rei tinha falado, ao fim dos dias em que o rei tinha falado, que os trouxessem, o chefe dos eunucos, os trouxe diante de Nabucodonosor. E quais são os dias que o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, determinou para que os meninos fossem levados diante da sua presença? E passado esses dias,
o chefe dos eunucos, levaram os meninos diante de Nabucodonosor, como o rei tinha determinado, conforme os dias. E quantos dias eram estes? Você vai ver que eram 3 anos inteiros. Então Daniel, Ananias, Misael e Azarias passaram-se em um propósito com Deus durante 3 anos inteiros. Vamos ver isso? Capítulo 1, versículo de número 4. Diz assim: que os jovens foram levados, e que não houvessem defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutores em ciência, ou na ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem, para se apresentarem diante do palácio do rei, e que lhe ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Isso foi um decreto do rei Nabucodonosor. Esses eram os pré-requisitos para aqueles jovens terem a patente de se apresentar diante de Nabucodonosor. Agora olha o verso 5. E o rei Nabucodonosor lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos. De novo. E o rei lhe propôs as iguarias diárias e o vinho que ele bebia, e que se fossem mantidos por 3 anos. Por que você fala que é 21 dias, rapaz? 3 anos. Para que no fim destes 3 anos pudessem estar diante do rei. Ao fim dos 3 anos, tinha que se apresentar diante do rei. Então, Daniel, Ananias, Misael e Azarias não fizeram jejum de 21 dias, não era um jejum, era um propósito. E não duraram 21 dias, o propósito de Daniel com os meninos. Duraram primeiro 10 dias, como ele propôs no coração, e depois dos 10 dias, ele continuou até se apresentar diante do rei, que duraria 3 anos. E não tinha fruta, não tinha paçoca, não tinha açaí, não tinha aquilo que você coloca aí. Tudo que você põe aí é o que você quer pôr. Não é jejum e é um propósito que não é bíblico. Porque se você quiser fazer o chamado propósito de Daniel, ele tem que durar primeiro 10 dias, depois o restante dos dias. Ou seja, tem que durar 3 anos inteiros, com legumes e água. Não ensino o que a Bíblia não ensina. Que Deus te abençoe.